Olá, bem-vindos ao treinamento executivo, né? Aqui um desafio prático, real, no qual nós temos um desenho e não um projeto, um desenho de venda. Neste caso, foi utilizada uma biblioteca Plus, tá? Como eu não levo o Plus a sério há muitos anos, eu não tenho nem sequer ela baixada em última versão para poder abrir bonitinho, coisa assim, e jamais pagaria pela licença do Plus. Por isso os elementos vermelhos, tá? Que nada mais são do que, cadê eles aqui? Lista de itens. Quando não aparecer, exibir janelas. Eu não quero itens extras. Exibir janelas. Eu não quero camadas. Aqueles de render, né? Aqui e exibir. Podia botar o xizinho lá também, né, Fernando? Aqui, mostrando. Aqui, aqui. Prioridade pelo render. Aqui em lista de módulos, só vai mostrar os itens que são decorativos. Ó. Não vou tirar tudo. Tem alguns aí que vai dar erro pelo simples fato de que eu não tenho a biblioteca atualizada e nem faço questão de ter. Então, qual é que é o intuito aqui? É demonstrar como é que se transforma um projeto executivo, né, que veio de um desenho, né? O desenho, se você usou o Plus, se você usou o SketchUp, se você usou o papel de pão da padaria para vender, parabéns, é o móvel mais lindo possível, tá? Porque é um móvel vendido, tá? Ninguém é Van Gogh aqui para vender render, tá? Vender pintura. Então, nós precisamos fabricar. Então, vamos partir da premissa da seguinte coisa. Eu não tenho, neste caso, uma medição final do ambiente, que seria a premissa que eu, como projeto executivo, aconteceria. Eu tenho aqui o esboço do que foi vendido ao cliente, porém eu não tenho a medição. Então, vou me aproveitar de algumas medições bobas daqui, mas o correto seria eu ter a prancha de medição de conferência de medidas. Primeira coisa, eu vou medir manualmente aqui o vão interno, que aqui nesse caso 4559.2, 450.60. Então, no Paint, eu vou usar para ilustrar para vocês. Pensem sempre um retângulo ou um quadrado, sempre, independente da parede integral ou não, tá? Beleza. No momento que eu tenho esse retângulo, eu vou anotar para mim aquela medição que eu fiz antes, né? 4560. Eu vou sempre arredondar e não vou usar decimal numa medição. Tá? Então, 4560. Beleza. E aqui nós temos uma outra parede que tem um segmento de algo em torno de. Né? O bom é eu ter medidas precisas, as quais eu não tenho, mas vamos arbitrar. 3,42. Como eu interrompo, então eu farei na medição 4,42. Eu vou acrescentar 1 metro simplesmente para ilustrar. Então, 4,420. Só para ilustrar. Enfim. Voltando aqui, vamos para a coisa mais importante, que é o ponto d'água. Por que é o ponto d'água neste caso? Porque é uma cozinha e a cuba está respeitando a centralização, tá? Então, façamos então esta cuba centralizada. Porém, o que eu vejo aqui é uma assimetria nas frentes, tá? Vamos mais ou menos olhar. Essa frente teria 4,4,5 e essa teria 3,94. É um pouco estranho. Provavelmente aqui deve ser uma lixeira. Depois a gente vai olhar os internos. Posso clicar nos itens, apertar O, tá? E eu consigo ver. É uma lixeira mesmo, então é até preferível um módulo separado. Não dá para levar muito a sério, ó, porque é uma ilustração, tá, gente? Não é algo final. Então nós vamos arbitrar o ponto d'água. O ponto d'água está, se esse móvel estiver inserido corretamente na parede como plano de inserção, ele me dá uma cota. Ó. 1609, vamos considerar que é 1620 de um móvel de 900. Então,
eu tenho, vamos aqui, ó, 1.620 mais a metade do móvel, 450. Então, esse ponto está a 2070. Vamos anotar aqui primeiro o ponto d'água. Não é assim que eu anoto na prancha, tá? Que aqui no Paint é mais difícil, tá? Qual era o número? 2070. 2070. Só por curiosidade, como é que eu faria na prancha? Na prancha eu marcaria algo, vou tentar simular aqui, fazendo de conta que tá ali para não matar o desenho. Eu faria um risco assim, um risco assim, estaria mais bonitinho, tá? E estaria pontinha de seta assim, pontinha de seta assim. E aqui em cima eu diria a letra A. Vou fazer no pente assim, ó. Podia ser T de tomada, I de interruptor, enfim, tá? Assim. E daí eu colocaria as cotas. Ó, ele está a 2. Aqui, ó, porque é cota de lá, né? 2070. E do outro lado eu colocaria quanto está do chão. Vamos fazer de conta que é 1 metro, tá? Não é, mas vamos fazer de conta. É mais ou menos assim que eu faria de todos os pontos. Então, traçaria o retângulo. Por fora do retângulo, marcaria todos esses pontos desta forma. Não faria quadradinhos no desenho, nada disso. Simplesmente, a letra símbolo que eu convencionei, como uma legenda, né? A água, T tomada, enfim, o que fosse. O símbolo, cota, uma linha para baixo e a cota, ou direita ou esquerda, tá? Quem estiver sobre a seta é a cota. Quem estiver no lado que não tem a seta é a altura, tá? E o último dado importante é saber o pé direito. Também não tenho, né, certeza, mas acredito que é muito próximo. Pé direito, 2,89. Então, 2,89. Não seria assim também que eu anotaria, né? Poderia P.D.289. Agora eu vou aqui no Promob com uma tela em branco e vou começar esse projeto. Qual o primeiro passo? Editar as paredes? Não, deletar as paredes. Delete. 2 cliques no piso e entre em editor de paredes. Aqui no editor, eu clico num ponto base qualquer e eu não vou clicar nada, eu vou só direcionar o ângulo, né? Sempre ângulos retos. Qual era a medida? 4,56. Eu sei que tá ruim no Paint, tá? Mas dá para entender. 4,56, tá? Então, eu vou posicionar, não vou clicar e vou começar a digitar 4,560, Enter. Agora eu vou dar um novo ângulo, tá? Ó, deixa retinho. Volta aqui para lembrar, ó, 4,42. Então, ângulo reto, 4,420. Beleza. Quanto é para cá? Lembrando, 4,56, porque eu vou fechar. 4,56 por 4,420. Botão direito. Aqui vocês têm a junção, encontros. Muito importante. Para o projeto executivo, deveras importante, porque a gente vai usar cotas o tempo todo. Agora, o pé direito, 2,89 e deu. Está formada a minha parede. Por fim, eu clico nesse, que é ajustar os limites do piso. Vou em arquivo e salvar? Não. Primeiro eu vou identificar o projeto. Pedido 1, vamos fazer de conta que é a Maria Silva. Tá? Afinal, deve ter 1 milhão de Maria Silva no Brasil. E aqui eu vou renomear para o ambiente que eu estou fazendo. Cozinha ou cose. Menor, melhor. Agora sim, salvar. Na hora de salvar, eu sempre vou pensar que outro ser humano pode precisar acessar esse arquivo de projeto. Então, eu vou dar o nome, Maria. Eu não gosto de espaço. Não gosto de letra minúscula. Maria Silva, cozinha. Ok. Agora, eu vou colocar o meu ponto hidráulico. Botão nesse, rebaixar. Essa parede, basicamente, a gente não vai mais precisar. E agora, eu vou pegar aqui na Decor Offline, pontos hidráulicos e elétricos. Cadê o... Aqui.
Ralo, caixa de gordura, gás, água fria. Tá aqui a criança, tá? Jogo para a tela e coloco as cotas, né? Eu tinha medido 2,070 por 1 metro. Então vamos lá. 2,070 por 1 metro. Pronto. Tenho um ponto de alinhamento. Outro dado extremamente importante é até onde esses móveis vão, qual é a zona que eu posso trabalhar. Também vou ter que arbitrar, tá? Não tenho uma certeza, mas isso lá na medição eu teria feito, olharia o interruptor, qual é que seria o meu limite, deixaria um balancinho e tal, mas isso é um dado extremamente importante, tá? Até onde o móvel vai. Então, nesse caso, 2671. Então, o que eu vou colocar é 2670. Como é que eu faço? Mesmo lugar aqui, e vou pegar o meu maior amigo desde o Promob 4i, que é a coluna quadrada. Tá pensando? Não, foi esse aqui que quis me mostrar um errinho. Ele vai dar bug o tempo todo lá porque a biblioteca tá ruim. Eu sempre vou botar essa coluna com 10, deixar o pé direito e 10. Então, ela está ali. Eu vou aqui em materiais e vou escolher uma cor, tá? Vou jogar aqui, todos desse tipo. Minha coluna está ali. Lembra da cota? 2670. Então, aqui, ó. 2670, Enter. E aqui do chão. Mas não. Não. Desculpem. 3670. Tá muito pequeno isso aí, né? 3670. Ok. Cota do chão, 0. Então, o ambiente que me interfere é ponto hidráulico, nesse caso, limite até onde vai o móvel. O resto aqui pouco interessa. E aqui eu também preciso do limite. Então, botão nessa, rebaixar, 2 cliques nessa, me posicionei. Lembra da nossa coluna? O que eu posso fazer? Eu posso duplicar aquela lá ou puxar novamente aqui e fazer a mesma coisa. Não tenho problema com fazer isso. Porque são paredes diferentes, acho mais problema ficar navegando com o mouse para um lado e para o outro, deixando qualquer um tonto. Chega mais pertinho. Botar uma corzinha nele. Ok. Agora, eu vou ter que saber aqui quanto é que eu posso trabalhar de móvel. Então, teoricamente, eu vou da parede até o final aqui. Vou ter que arbitrar, né, gente? 3.410, 13.400, 13.400. É mais um número redondo sempre que você puder, faça números redondos. Então, da esquerda, 3.400, cota inferior, 0. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma limitação determinada. Ponto hidráulico, onde vai os móveis, tudo certo. Salvar. Vamos lá, 2 cliques nessa parede e a nossa primeira inserção, que é o nosso móvel ponto base. Jogue em qualquer lugar da parede e determine características dele. Vamos entender o que a gente tem. Nós temos um móvel de 900 por 710 por 600 e a 150 do chão. 900, 710 por 600. Então vamos lá. Ele vai ter 900 por 710 por 600, né? Cota inferior 150. E, se vocês querem lembrar, ó, 2070. Então, para eu centralizar esse cara, qual é o valor? 2070 menos a metade do móvel, 450. Pronto. Olha o ortogonal agora. Ah, e botei 150 no chão, tá. O ortogonal, que eu não uso ortogonal, eu uso para 2D. Percebam as linhas cotas, ó. Alinhamento centralizado. Então, eu tenho agora meu móvel base. Tendo meu móvel base, eu começo a fazer os demais, tá? Vamos olhar aqui, ensinar um comandinho, Ctrl T, que seleciona todo o projeto, letra O, oculta todo, letra O, restaura tudo. Aqui, eu já obviamente tinha olhado um pouquinho antes, tem um canto morto, tá? Não é nem cego, nem reto, nem nada, é morto. Me parece intencional, deve ter sido debatido em projeto, aquela coisa toda. Então, para mim,
eu vou fazer o que o cliente pede, que é botar um gaveteiro de 750. Não recomendo esse tipo de medição para gaveteiro, tá? Sempre que você puder trabalhar com medidas redondas, 600, 700, 800, 400, 500. Por quê? Por causa de divisores de talheres. Se tiver que buscar divisor de talher no mercado, sempre será nesse padrão, mas nesse caso já tenho arbitrado aqui. Então, o que eu farei é Ctrl D, não vou ficar lá em cima, não aprendi hoje a projetar, né? Buscando móvelzinho. Não importa, literalmente não importa a parte interna, nem as cores, nem o tamponamento, nada disso importa agora. É a estrutura. Então, se eu estou a 870, se eu botar 600 não é a profundidade da modulação, beleza, mas eu não vou botar um tamponamentinho. Claro, eu não mostrei para vocês, mas é estrutural de 18. Beleza. Então, eu vou botar mais 18. Pronto, tem a cota perfeita. Agora, eu preciso saber o móvel que vai aqui no meio, porque no projeto me pedia provavelmente um porta-temperos, ó, um porta-temperos aqui. Não interessa a medida que está neste projeto, que vale é este. Olha que o colisão, ó, como ele é interessante. Eu liguei agora a colisão e ele vai me dizer exatamente quanto é, ó, 2520. Beleza. Desliguei a colisão, Ctrl D. 2520. 252. Era isso, né? Tô com zero na cabeça, número redondo. E pronto, tudo alinhadinho. Agora, vamos finalizar essa linha aqui, ó. Aqui eu tenho uma questão, tá? Como lá é o meu limite de móvel, eu preciso partir daqui para lá para chegar na medida desse cara. Porque aqui é o meu limite estabelecido. Então, esse cara tem 700. Então, vamos lá. Ctrl D. Apertei Ctrl S, que é bom também. Ctrl D. Boto para esse lado aqui só para me orientar. E eu sei que esse cara é de 700. Tá? Agora, lembram que aqui é o limite? Vamos clicar aqui, ó, colisão. Clica de novo, ele atualiza, ele me dá uma cota de 250. Então, eu digo aqui que eu quero 18, tá? Porque vai existir aquela lateral aqui. Ok, tá? Então, agora eu tenho esse cara aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Ctrl D. Sempre, tá? E vou colocar o seguinte, cota anterior, 18, a outra lateral. E vou, para saber a medida, 200. Olha lá, ele tem 214, então eu vou fazer 200 mais 214. Pronto, esse móvel está absolutamente regularizado. Vou tamponar agora, vou botar coisa. Não, ainda não, meu caro gafanhoto, tá? Nós vamos para a outra parede. Rebaixar. E aqui nós temos o quê? Né? Vamos olhar aqui na ilustração. Sair de dentro da parede aqui. Basicamente 4 portas, tá? Não me parecem ser nenhum móvel diferenciado. Então, o ideal é um móvel de 4 portas para essas portas ficarem simétricas. Aqui eu estou sendo metido mesmo, tá? Mas eu farei isso, até porque eu acho que fica esteticamente mais bonito. E não me parece ter uma coifa pré-determinada aqui. Não me parece, não é o caso. Poderia ser que houvesse. Se houvesse uma coifa, aí eu centralizaria rigorosamente na coifa as portas, tá? Mas não me parece o caso. Outro problema que eu tenho para medir esta parede em relação ao projeto aqui de desenho é o fato de que ela está segmentada. Jamais utilizem isso, ó. Jamais. Jamais, jamais. Vocês viram quanto cotas é importante. Então, para mim aqui vai ficar difícil. Eu vou ter que fazer aquelas medições manuais, né? Que serão o quê? O meu tamponamento. Não adianta. Esse cara é o que me limita. Então, vou olhar, ver quanto está. 2082. Então, vamos para aqui, para a Dona Maria. E vamos estabelecer algumas coisas. Primeiro, eu vou colocar esse móvel a 150 do chão, que eu já sei essa informação. Eu vou colocar ele a 710, que eu sei que é a modulação. E vou colocar ele a um número redondo, ó, 1 metro, tá? Beleza. Eu não vou arrastar, tá? Nós medimos aquela hora 20820. 2082, tá? Beleza.
Então, aqui desse lado, ó, anterior, eu vou botar 10,82, porque ele já tem 1 metro. Esse aqui é o meu limite. O meu tamponamento está aqui, tá? Agora que eu sei que eu tenho 1,082 quebradinho ali. Eu vou seguir essas medidas. Não faria, tá? Eu arredondaria esse 2 ali, não usaria. Mas eu sei que eu tenho um móvel de 600 e ali nós temos uma característica, então, de pegar 1,082 menos 600 menos 18. Então, eu tenho que acrescentar nesse móvel 464. Ele vai correr para a direita, isso eu sei, tá? Mais 464. Ok. Você pode fazer o seguinte, cota anterior menos quanto você botou, 464. E ele vai ficar na posição que a gente precisa. Eu estou arrastando assim para mostrar para vocês, tá? Eu não fico... Não, sempre aqui, ó. 2Dzinho ou 3D em vista, tá? Vamos lembrar o que mais tem aqui. Nós temos um vão de geladeira, mas nós temos já uma determinação. Temos o nosso primeiro aéreo que nós vamos erguer. Ele tem... Bom, eu tenho que seguir o que está no projeto, né? 868 por 764 por 400. Ele tem afastamento para alinhar com o tamponamento. Então, 828. Então, é o primeiro aéreo que eu vou pegar. Vou desligar aqui o colisão, né? Sou péssimo para isso. 868. 868. A altura que isso ali está especificado são os primeiros alinhadores, né? 767. 767. E ele tem 400 de profundidade. Legal. Agora vem um dado extremamente importante, que é a altura final dos móveis, né? Porque provavelmente, não é o caso pelo jeito, não é o caso sim, provavelmente eu terei um alinhamento em cima. Então aqui me fala que eu tenho 1959.9, deve ser 196, né? 1,96 m. Então, vou botar do chão 1,96 m. Botei no campo errado. 1,96 m. Pronto. Então, a minha saia de acabamento lá em cima será 1,63, tá? Todos os móveis vão respeitar isso. Agora eu quero pegar esse alinhamento, ó. Botão direito do mouse, arrasta para cá. Se eu clicar nessa, eu perco meu pé direito. Porém, aqui na planta, não. Então, clico aqui, ele vai alinhar, e mais o 18 de tamponamento. Deu. Resista à tentação de enfiar tamponamento toda hora, tá? A cada momento. Estamos com as caixas estruturais. Vamos erguer esta linha de aéreos aqui também? O que vocês acham? Então, que aqui depois nós temos só essa composição, que é extremamente simples de fazer. Vamos pensar a nossa torre de fornos, tá? É forno embutido aqui, é micro-ondas embutido lá. Eu não tenho esses elétrons, tá? Então, o que eu vou partir? Eu vou partir do final lá em cima, tá? Que é, bom, aqui eu tenho 700 por 900 por 400. Então, vamos lá? Vamos puxar para a tela. Esse cara é um determinador, tá? Então, nós temos ele com 700 por 900 por 400. Né? Qual o alinhamento? Esse cara aqui, ó. Aí eu vou botar realmente aqui, ó, tá? Só que lembra que eu cliquei aqui e fui olhar minha cota superior, ó. Cota superior 163. A cozinha tem que ser alinhada. Então, cota superior 163. O que der... eu tô com colisão. Não. Eu botei 163 mesmo, né? Com 0, né? É 163 só. Enter. Eu botei um 0 a mais. Então, beleza. Estou com este alinhado com esse, né? Esse com esse. Estou alinhado aqui. O que eu preciso saber? Quanto será esta informação aqui? Ótimo. Como se faz? Olha o colisão, como ele ajuda. Ó. Então, o móvel aqui de baixo terá 967. Esse móvel eu uso, Fernando, cada um usa o que quiser. Eu uso isso aqui, ó, inferior vazado, porque eu quero só travessas, por ventilação. Porém, pode ser que não seja o caso, tá? Mas seria, né?
Mas nesse caso eu vou só duplicar o aéreo, porque eu não sei como eles constroem o inferior, tá? Então não vou mexer nisso. Então a única diferença é que esse cara tem 9,967. E vou jogar no alinhamento, ó. Botão direito do mouse, arrasta para cima, um clique e deu. Estou com a minha torre formada. Fernando, não tá certo. Sim. Vamos botar esse cara com a profundidade do inferior. E eu acredito, tá? Estou chutando aqui. Eu acredito que tem um respiro. Não tem respiro. Tu viu? Torre de Fornos é simplesmente o cão. Não existe. Oh, a perspectiva me enganou, né? Então, existe um respiro. Então, se existe o respiro, nós só precisamos fazer o quê? Chamar esse cara para frente. Aqui, ó. E acabou. Está aí a minha torre de fornos estruturada. Agora, vamos ver o restante da linha aérea. Me parece ser só aéreos replicados. Ó. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 e, teoricamente, todos com o mesmo, mesmo tamanho. Não, provavelmente não. Então, o que eu... nossa, 750. Já que não existe um respeito... Existe? Nossa, muito estranho. Gente, aqui eu vou partir para uma lógica de como eu faria o projeto pelo meu toque pessoal, no sentido toque mesmo, tá? De isso aqui me complicaria a cabeça. Então, na verdade, nós temos 1, 2, 3, 4 móveis que aqui no projeto executivo me diz exatamente qual é a medida que eu tenho para trabalhar eles. Deixa eu ver como é que chegou a parede aqui. Não tem no tamponamento? Deve existir, né? Não tem? Será que é seco assim mesmo? Deixa eu dar um Ctrl T aqui e entender. Aqui rasparia na parede, aquela coisa toda e tal. Então, não, eu vou considerar que sim, tem uma chegada de parede, tem um alinhamento ali, tá? Não vou considerar, não executaria dessa forma sem uma chegadinha de parede, pelo menos para aplainar, tá? Então, o que eu farei aqui no projeto executivo? Eu tenho esse numerador, ó. Ele está me dizendo que esse móveis tem um vão livre de 2952. Ó a nossa melhor amiga aqui, ó. 2952 menos 36, por quê? 18 que eu quero arbitrar lá na chegada, 18 que eu quero aqui, que vai subir, né, a lateral. Então, menos 36. Tenho esse número aqui. Lembrando quantos móveis são. Teoricamente, são 1, 2, 3, 4. Voltando, divide por 4. Como é um número par, vai dar um número redondo, ó. 7, 2, 9. Como eu farei? Ctrl D. Tá? E vou estabelecer esse cara. 7, 2, 9. Vou ter que olhar aqui para ver a altura, mas acredito que seja a mesma, né? É os mesmos, né? Os mesmos 900 e tal. Afastamento da parede, 0. Botão direito mouse aqui, ó, para aumentar X mais 18. Ok, tá? E agora, Ctrl D. O primeiro vai dar aqui, ó, mas depois eu posso botar vários e vai chegar lá. Vamos conferir se a nossa cota ficou 18. Cota 18, se vocês querem olhar, tá ali. Então, pergunta honesta para vocês. Estou com a minha cozinha pronta. Literalmente estou com a minha cozinha pronta. A parte que importa, que é a chata, está pronta, que é a estrutura, tá? Ah, não, desculpem, tinha articuladores aqui embaixo, tá? Eu vou transformar esses articuladores na mesma coisa. Eles são de 150 de profundidade. Aqui tem uns números 800, mas não fecha, né? Por 280, que já não pega pistão normal, mas enfim, só braço. Mas vamos lá. Então, qual é a dificuldade aqui? Ó, Ctrl D. Vou jogar para cima para ver ele. E ele tinha 280 de altura. Não gosto dessa medida, tá? Por 150 de profundidade. E vou colocar ele, botão direito, arrasto para cima, aqui. E já formei ele ali, tá? E daí, vamos lá, Ctrl D. Primeiro vai dar a telinha de reposicionamento, os outros vão alinhar. Tinha esquecido dessa a linha de quebra. Estou com o móvel estrutural pronto. Nossa, tudo no VB.
Jamais faria isso. Mas isso é ajuste final, tá? Beleza. Como a gente tem aqui as características básicas de projeto de cozinha, isso que é o simples do simples do simples, que é os tamponamentos. Então, eu vou ter lateral aqui, lateral ali, lateral ali, lateral ali. O que acontece? Literalmente, 4 peças iguais no plano de corte. Quanto mais iguais forem no plano de corte, melhor para vocês, tá? Então, a medida que está aqui, pouco interessa, mas eu tenho que ter uma ideia do critério com relação a... Sério? A profundidade. Meu Deus do céu. Essa linha de balcões tem 600 também, então como é que esse negócio tem 570 de profundidade? Porque tem um afastamento de 40 da parede. Muito difícil de entender. Falta um pouquinho de ter a medição final. Mas enfim, é só como exercício, né? Provavelmente não é isso não, tá? Mas enfim. Não deu para descobrir qual seria o balanço que esse projetista utilizaria, mas enfim. Então agora nós vamos numa segunda aba. Vocês viram que eu não caminhei em abas, né? Vamos pegar aqui o tamponamento simples, vertical. Como eu sei que já é 18, eu já pego aqui e jogo. Então, eu tenho que entender o critério do projetista. É alinhamento, né? Alinhamento e até o chão. E provavelmente não é a mesma coisa desse lado. Esse lado aqui não é. Mas eu entendo o motivo, por causa de rodapé, tá? Então não vai, aquilo que eu falei há pouco, é 2 peças de um comprimento, 2 do outro, mas pelo menos a mesma profundidade. Como é ruim de navegar em projeto sujo, assim, que eu normalmente limparia ele. Tiraria os elementos que não me importam, né? Então tá, beleza. Vamos estabelecer que é a soma daquilo lá. Então na prática, ele vai alinhar com tudo aqui, ó. Então, nós vamos pegar o pé direito, que era um número redondo, fácil de 2,89, menos o rodapé, 150, menos quanto a caixaria está pegando do teto, ó, 163, menos 163. Então, essas laterais terão 2,577. No comprimento nunca é problema, né? Então, 2,577. Foi isso mesmo? 2,577. Como a caixaria tem 600, eu faria 620, tá? Vou mudar a cor agora, Fernando? Não vou. Será a última coisa. Primeiro a gente constrói a casa e depois a gente bota a cerâmica e depois a gente pinta. Não é esse o ritmo normal. Aqui será o mesmo. Estou ali com o meu tamponamentinho. Agora, Ctrl D. E nós temos esse cara aqui. Mais 700, que eu sei que é o vão. Pronto, ele já está posicionado lá do outro lado. Agora, outra parede. Mesmo elemento. Tá? Só que com uma diferença. Ele vai até o chão. Então, ele volta a ter mais 150. Então, provavelmente teremos um problema de comprimento de chapa. Isso é coisa mais clássica em desenhos, né? Pois é, gente. Provavelmente, eu até entendo a lógica, mas não há por que esse cara não interromper, sabe? Porque como eu tenho um móvel estrutural lá, tenho rodapé exposto, lateral de granito, ou teoricamente de granito ali, por que eu não teria aqui? Mesmo esteticamente, isso dá uma cara de modulado. Difícil, tá? Nesse caso, eu vou voltar para a medida que eu tinha. Eu vou fazer como eu considero correto. Eu vou fazer 2,577. Até para ter o mesmo critério de um lado e do outro, tá? Mas aí é muito estético, cada um vai ter uma opinião. Não adianta. 620. E como é que a gente alinha esse cara? Botão direito do mouse, arrasta para cima do móvel base. Aqui. E deu. Vamos lembrar desse medida quebrada? 868. Então, Ctrl D. Como é que era? Até aqui, ó. Mais 868. Esse reposicionar, gente, é o melhor amigo de vocês. Usem, tá? Ok. E aqui, esse cara, eu vou pegar o tamponamento, jogar aqui, ó, para alinhar na frente. E vou dar
positivo, negativo, né? O y é sempre negativo, mais 20, que é o que eu estou dando de balanço. Então ele ficou afastadinho lá. Fernando faria desse jeito? Provavelmente não, tá? Mas não vou entrar nesse mérito. Como nós temos uma cristaleirinha aqui, nós vamos brincar com ela. Eu acho que ela não está bem desenhada para eu saber como é que ela seria internamente. São muitas geometrias aqui. Ah, é vidro. Então melhor ainda. Se é vidro, isso aqui é um problema estrutural, né? O Marcelo tem que resolver sim, mas não tem jeito. Então vamos lá. Eu vou botar um painel lá. Coisa banal. Olha aqui, ó. Móveis. Agora eu vou pegar um vertical no plano. Legal. Qual será o tamanho? O mesmo dele. 2577. 2577. Acabei pegando de 15 ali na hora de puxar para a tela. De 18. Tá? Beleza. Ah, mas Fernando, eu não sei qual é a largura. Não importa. Deixa ele de lado ali, meu cara gafanhoto. E clique aqui. Olha o cotas, ó. A colisão me dá a cota para aquele cara. Então eu sei que ele tem que ter 414. Pronto. Botão direito do mouse, arrasta para cima dele e alinha. Ponto. Tá? Vou fazer teto e base já, para não perder meu tempo. Vou pegar aqui um horizontal de 18. Ah, tem que ser uma base. Não, isso aqui é um painel, gente. Né? Lembrando a largura, ó. 414. 414. E como eu estou com uma profundidade de 620 menos 18, por causa daquele carinha lá, arrasto direito aqui, jogo ali. Acabou. Ctrl D. Ctrl D é o melhor amigo de vocês, ó. Arrasta, joga para cima desse, para baixo. Acabou. Então, estruturalmente, estou com ele aqui. Provavelmente, desculpem, gente, na hora fui preguiçoso aqui, ó. Botão direito, a linha para frente aqui, ó. Opa, um passinho, tá? E aqui, a linha para frente aqui também. Fui preguiçoso. Tem já a questão da lâmina, então já vamos laminar, para não me esquecer. Nesse caso, um comprimento e 2 profundidades. Mesma coisa aqui, um comprimento e 2 profundidades. E esse cara aqui, 2 profundidades, ou 2 comprimentos, né? Em cima não vou laminar. Só que daí é critério. Lá na montagem, na pré-montagem disso aqui, porque é uma cristaleira, aí tem que chapuzar bastante esse cara aqui, tem que botar bastante reforço ali em cima. Quero mandar junto para o plano de corte? Ok, então você faz o seguinte, Ctrl D, tá? Aqui você bota assim, ó, sem laminação. E você pensa da seguinte forma. Primeiro, mais 18, tá? Já vou explicar por quê. E aqui também, mais 18. Use o movimentação para ter precisão, porque eu vou explicar uma coisa com relação à chegada de teto. E aqui, mais. Então, o que eu tenho? Aqui eu tenho um chapu, tá? Chapuz, enfim, tá? Vamos olhar no projeto se tem chegado até o teto. Deve ter, né? Ctrl T. Bom, tem uma chegada de teto louca aqui que teria que dar uma estudada, mas provavelmente está alinhada, né? Tá. Ou provavelmente a ideia seria que fosse alinhada. Tá? Então vamos pensar da seguinte forma. Vai existir a vista de chegada aqui. Então, perceba, eu consigo parafusar esse troço por cima, amarro, meto uns parafusos aqui, essa base não cede, tá? Interessa. Não que o Hulk possa se pendurar, mas não cede. Agora eu tenho que pensar no balanço. O balanço eu vou colocar, agora sim, fui para essa medida absoluta para mostrar a lógica. Ó, menos 18. Então eu sei que eu posso botar um painelzinho de ligação do chapéu de um para o outro aqui. Da mesma forma, aqui na largura, ó, menos 18. Então eu tenho aqui. Só que, se vocês analisarem, ó, isso está me dando alinhamento 0 aqui, ó, até passante. Então aquela vista superior já seria um problema. Então, aqui eu tenho que pensar o seguinte. Eu vou diminuir menos 2 primeiro, e daí eu alinho. Ok. E se eu vou usar as vistas de acabamento 18, menos 18? Porque como lá é um chapéu de ligação, vocês já vão me entender. Depois, quando eu botar as vistas, vocês vão me entender. Por quê? Olha só, tem aqui um pranchão. Provavelmente, né, vai existir o pranchão. Não vou entrar... desculpe, eu queria mostrar outra parte. Aqui, ó. Tem esse pranchão. Então, esse pranchão, eu já vou pensar nele agora. Só que pensem, ó.
ele não alcança a chapa. Mas não chega a ser um problema. Eu posso pensar de duas formas aqui. Ó. Eu posso pensar da seguinte forma. Eu vou jogar esse painel. Tá? E vou pensar que esse chapéu aqui, deixa eu botar ele sem laminação, tá? Ele terá esta profundidade aqui, 582, tá? Por quê? Resolveu não voltar de novo aqui? Teve uma hora que deu esse caso aqui. Aqui. Por causa dessa telinha idiota aqui que fica rateando. Enfim. Tá. Ó, ele é profundão mesmo. Ó. Ele é um chapéu doido ali. Então, vamos colocar o pranchão. Esse pranchão já aqui acabei determinando que ele terá 582 de profundidade. Então aqui eu vou botar 582. 582. E eu gosto de trabalhar em 2.700 as coisas, tá? De corte máximo. E aqui eu vou zerar lá. Ok? E o afastamento superior, eu simplesmente pego aqui e zero aqui, ó. Ué, por que ele... Bom, me deu um Z de 900, de uns quebradinhos, mas eu sei que o aéreo é 900. Não gostei do alinhamento que ele me deu. Então eu estou com o chapéu já estruturado ali e estou chegando aqui. Eu sei então que esse chapéuzinho de ligação, ele vai ter 268 a mais. Então, mais 268. Vou movimentar 268 para voltar aqui. Eu podia usar alinhamento também, não importa. Então, aqui eu estou então com uma emenda bem interessante para poder fazer a amarração, tá? Só que esteticamente vai gerar emenda na vista frontal, bem aqui, ó. Ai, fica feinho pra caramba, mas talvez seja mais interessante jogar a emenda no meio. Se eu soubesse, se fosse coifa aqui, como seria o formato, eu pensaria melhor essa emenda, né? Mas não tem jeito, ela vai acontecer. Então, depois a gente se preocupa com ela. Dentro dessa lógica, nós podemos pensar o seguinte. Precisamos fazer o restante aqui. Ó. Se eu vou ter também um fechamento superior lá, eu vou também ter aquele critério. A mesma coisa que eu fiz ali, eu posso mais ou menos fazer aqui, para fixar aqui o acabamento. Só que eu não preciso gastar material desta forma. Então, mas eu vou pegar também meu painel de 18 aqui. Ó, tá? A única diferença é que eu vou tirar a laminação já e vou dizer para esse cara aqui que ele tem 70 de profundidade. Eu basicamente gosto do 70. E vou botar ele a 2.700. Ok. Que posição eu o colocarei? Eu alinharei nesse cara. Ó, assim. E como eu estou com aéreos de 400, eu farei afastamento da parede. Ó. Vamos fazer o cálculo junto. Ó. 400 menos 70, sua própria profundidade, menos 18, que é a vista. É isso aí. Vamos ver até onde é que foi a barra. Olha aqui, ó. Então aqui acaba acontecendo isso aqui, ó. A mesma coisa. Então eu tenho até o final, ó, 3, 8, 8. Tá? Então o que nós vamos fazer? Duplicar, jogar para esse lado aqui. Nesse caso, que ele vai sair da parede, vai ser meio chatinho. Deixa eu tirar a colisão. Deixa eu só pegar de novo a medida, ó, que eu não decorei. Vem aqui, filho. Ele tinha me dado, agora ele se perdeu. Ele tinha me dado antes. Devia ter anotado, mas enfim. Quero saber o final aqui. Se bem que eu quero dessa pontinha até essa aqui, algo em torno de 370. Então, esse cara terá 370. E eu vou fazer a profundidade total, porque provavelmente é um sarcófago aqui de quebra. Sim, é um sarcófago de quebra. Tá? Pois é. Eu podia... É que se eu fizer inteiro ali, vai ficar muito gasto de material. Não, eu faria emendado assim. É barra, não vai aproveitar esse pauzinho para mais nada. Então,
Esse cara tem 620, mas aí que tá, né? É isso que muitas vezes o projetista não pensa. O acabamento vai ficar uma porcaria aqui embaixo. Essa vestinha aqui vai ficar feia. Então essa ripa vai ter... Bom, enfim, vou desenhar aqui. Eu tô raciocinando como é que eu faria o acabamento desse negócio aqui, né? Então eu vou tornar esse cara independente. Então, esse cara tem 700, então esse cara aqui vai ter 700 também. Eu vou fazer diferente. 700, tá? E vou jogar ele para cima disso aqui. Só que como é a torre de fornos, tá vendo que eu não vou poder alinhar aqui? Porque se eu só colocar 18, eu vou ficar com 2 milímetros de balanço ali. E eu não sei qual é o balanço efetivo do tamponamento. Então esse cara será colorido e será aparente. Vai ficar um acabamento feio. Mas eu vou jogar ele para cá, tá? Ó, e vou daí diminuir 18. Opa, 18. Essa vai ser a posiçãozinha dele, tá? Aqui eu vou criar um pauzinho. Eu podia fazer já inteira, mas daí realmente eu estaria gastando material à toa. Então, vou duplicar um sarrafinho aqui. Vou medir quanto é que tá esse vãozinho, só para criar um pauzinho ali. Tem 330. Acho eu, né? X. Não, Y 150. Ô, boca aberta. Então, 150, um pauzinho aqui pro meu marceneiro lá não perder o critério que eu dei. Botão direito, rotaciona, alinha, X aqui, ó, menos 18. Ah, não. Aqui tem o tamponamentinho. Desculpem, mais 18. Tava já na posição correta. O outro lado é que tem um critériozinho. Vou duplicar esse cara para esse lado aqui e para esse, para ficar mais fácil. Ok. Esse cara está quanto afastado da parede? 532. Então, ele tem de profundidade 532. Ponto. Alinha nesse cara. Base aqui, ó. Um clique, ele vai para o lugar. Então, já tenho toda a cangalha que me dá o alinhamento das vistas superiores, tá? Com a diferença de que este cara, lá no plano de corte, eu terei que botar ele madeirado, porque um beiradinho dele aparece. Se fosse maior o tamponamento, né, uma cobertura maior aqui, ele cresceria também, certo? Então, essas coisas aqui, ó, que eu defini como cangalhas, o que que eu já vou fazer? Eu vou selecioná-las, tá? Uma a uma aqui, ó. Pá, pá. E vou apertar a letra U. E vou salvar projeto, né? Agrupei. E agora eu vou fazer o último tamponamentinho de chegada que existe, que é aqui. Então, nós vamos pegar esse cara, jogar aqui. Eu vou fazer ele com 750 por 70, que é o número que eu gosto para a laminadora. E vou colocar também... Aqui eu vou mostrar a técnica, então, de... Primeiro eu vou alinhar... Não, vou deixar aqui mostrar a primeira técnica, levar para outra parede. Ó. Ctrl D, dupliquei. Beleza, posso arrastar aqui só para selecionar mais fácil. Segura com o botão direito do mouse, leva até a outra parede que você quer e aperta o esquerdo, ó, tá? Isso fará com que ele mude de plano de inserção. Eu simplesmente vou chegar nesse cara aqui, vou colocar alinhado. Ah, eu esqueci que eu tinha, que eu uso balcões de 750, né? Foi no meu automático, não 710. E esse cara aqui já vou botar 710, tá? Beleza. Então, botão direito do mouse, alinha aqui, joga com cliques, tá? Que não é arrastar, tá? Y 530, como eu estou com balanço de tamponamento de 20, mais 20. Botei mais 20, não, menos 40. Como se eu tivesse botado menos 20 antes, tá? E aqui eu errei, né? Olha aqui, ó. Como é bom alinhamento. Para dar aquele biquinho, ou pelo menos, será que é assim no projeto? Deve ser, né? Tá toda hora dando esse probleminha aqui, ó. Show.
Selecionar ele aqui de novo. Venha. Provavelmente deve ser, porque é muito bonitinho fazer biquinho. É mais ou menos, mas deve ser biquinho o efeito desejado, tá? Então, a gente aqui vai reduzir esse cara, provavelmente, né? Isso aí. Vou reduzir ele menos 18. E vou pegar esse cara, botão direito do mouse, alinha aqui. Pronto. Ó, pra cá. Alinha, alinha. E agora soma, né? Menos com menos é mais. Menos 20. Mas ficou feio, né? Mas é o efeito. Não tem o que fazer, né? Porque é o tamponamento. Não. Gente, eu acho que aqui eu estou enganado. Eu estava certo. Volta, 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 volta. Por que deu essa... porque é 20. Mas como é que eu dou o efeito? Então eu teria que reduzir também. Olha só, daí é aquele ajuste fino de chegada de parede. Primeiro, eu vou diminuir esse cara aqui em 2 milímetros. Menos 2 milímetros. E agora eu vou alinhar novamente. Vou jogar esse cara de novo. Ele vai zerar aqui de novo, ó. Menos 20. Deu efeito de tamponamento. E eu acho que o meu erro está neste cara aqui, que eu preciso também dar esse efeito de tamponamento. Então, menos 18 e movimentar, posso, 18, que é mais rápido aqui, para cá. E esse cara alinha para lá, vai dar o mesmo efeitinho de recuar, daí menos 20. Ficou um bico diamante correto, tá? Agora, a gente pode pensar o seguinte: eu já posso dar uma cor madeirada, que deve ser, né, pro... É que aqui tá nesse efeito, mas como o tamponamento é madeirado, eu não faria... Talvez. Estético, tá? Estético. Cada um vai pensar de um jeito. Talvez seja branco mesmo, tá? Não há tamponamento inferior aqui, ou pelo menos não me parece. Enfim, não tem muito como saber. Deixa eu fazer uma análise aqui. Deixa eu pensar. É que não tem tamponamento, né? Se eu tenho 729. Cara, e daí nós vamos para meus critérios aí de... não, vai dar emenda de qualquer jeito. Enfim, não tem muito o que fazer, vai ficar daquele jeito ali. Talvez eu montaria, né, nem poderia montar inverno porque não tem tamponamento. Mas enfim, salvando, e agora, antes de botar cores, porque estruturalmente estou pronto, tá? A gente vai botar os elementos. Então, por exemplo, vamos nesses primeiros aqui, ó. Aqui nós precisamos colocar um porta-temperos, tá? Então, agora sim, a gente vai no consultor de armários, ó. Então, vou vir aqui, primeiro o carregamento dele, e vou botar aqui, internos, um porta-temperos. Cara, eu não sei se o projeto é 15 ou 18. Vou fazer de conta que é de 15 e o tamponamento é 18. Eu não sei, tá? Aí, então, botei o porta-temperos ali. Aqui, ó, você entrou dentro do consultor, você não precisa ficar lá voltando para o 3D. Vai passando tela aqui. Então, aqui, eu vou botar uma prateleira. Nesse vão, ó. Qual a espessura aqui? O modelo manda depois. Seleciona os dois vãos, chega em portas e coloca 2 portas. Aqui, vamos para a próxima. Tô passando de caixa em caixa aqui. Aqui, deixa eu ver. Para esse cara aqui eu não liberei aramados ainda, porque é a marketing, enfim, falha minha, tá? Então eu vou botar só uma porta utilitária. Qual a diferença? Uma porta utilitária para ser deslizante. Então, insiro uma porta aqui. Nesse outro, vamos aqui, deixa eu só lembrar o que é. É 2 portas nessa alturinha. Eu
podia desligar, mas tem prateleira. Tá, beleza. Então aqui eu vou botar divisão, horizontal, prateleira. Seleciono e vou botar 2 portas. Beleza. Lá em cima, já vamos para os aéreos. Eu podia ter feito o gaveteiro ali também, não importa. Deixa eu ver com 900 se está botando 1 ou 2 prateleiras. Duvido que seja. Talvez nesse, por ser de elétrons, vamos ver nos outros. Ai, ai, ai. Provavelmente não é, tá? Nesse da torre, eu vou botar até que é nessa altura. Se bem que fica alto também. É muito difícil, tá? Não vai fazer diferença para nossa realidade aqui, tá? Mas vamos olhar que eu quero colocar uma. Na minha casa eu tenho isso. Eu tenho prateleiras maiores em cima da torre utilitária lá, por causa dos elétrons, tá? Liquidificador, bateria, essas coisas. Então, eu vou botar portas aqui. Só que naqueles outros ali, eu não farei, não. Porque olhem só, aí a gente vai aqui em divisões, tá? Um vãozinho ali, múltipla. E aqui, ó, já está selecionado a prateleira, né? Na horizontal. Vamos ver, ó, tem mais cara, né? Seleciona, portas, ok. Fernando, se tivesse já montado todos esses móveis antes ali, você já poderia ter duplicado e tal. Meu caro gafanhoto, às vezes você se preocupa demais em velocidade do que técnica. Por quê? Era sempre mais importante você pensar na estrutura, que é o que dá errado, do que na velocidadezinha de um Ctrl D depois para botar. Aqui eu estou perdendo tempo? Não, eu tenho certeza que o móvel já está certo, estruturalmente certo, eu estou fazendo acabamento, tá? Então não concordo em montar o móvel direto no executivo, tá? Já preocupado para economizar tempo de não. Esse tempo aqui daí já é tranquilo, já estou pensando em acabamentos, estou pensando em outras coisas. E é muito raro também ter projeto tão repetitivo como isso aqui, tá? Mas independente, também não acho problema. Estruturalmente está perfeito, então não vejo problema. Mas entendam que eu entrei no consultor de armários e daqui a pouco eu vou sair, tá? Eu fiquei entrando e saindo. Não, né? Então é isso que eu quero passar para vocês. Se eu tivesse toda essa flexibilidade na época eu era vendedor, isso há um bom tempo atrás, projetista, bom tempo mesmo, tá? Eu acho que eu teria virado milionário. Como não? Tô aí passando trabalho. Aqui eu sabia que eu ia cair nesse problema, vamos ver. Não, eu liberei. E daí podia ser bloqueio meu de alturas de portas, né? Vou botar as portinhas articuladas ali. Qual ferragem vai ser? Vai ser complicado. Aqui eu teria feito articulador duplo, tá? Mas, sim, não vou entrar nesse mérito, porque daí seriam portas únicas, quebraria o visual, tá? Não vou fazer, tá? Mas, enfim, não vou fazer nesse caso, porque não foi vendido, mas eu usaria o seguinte, eu botaria um móvel com toda a largura, uma divisória no meio e usaria uma articulada única. Isso quebra a visualização, tá? Mas aí é design, não é venda. Temos que executar o que foi vendido. E aqui, por último, esta. E depois agora nós vamos naquele gaveteiro. Aquele gaveteiro, pelo que eu lembre, ele precisa de uma... é 2 gavetas e um gavetão. Aí aqui entra então um detalhezinho. A gente queria uma divisão falsa na horizontal chamada vão. Ó. Eu quero criar um vão ali. Beleza? No vão de baixo, eu chego aqui e coloco uma gaveta. Tá? E no vão de cima, eu coloco 2 gavetas. Beleza. Então, teoricamente, a gente entrou uma vez no consultor e saiu com ele pronto para ser reprocessado. E pronto. Olha o meu erro, eu esqueci de botar a portinha nesse. Ó. Fui botar o porta-tempo ali, esqueci da portinha. Então, clica no vão. Me dá o vão, filho. Aqui, ó, balcão utilitário. Pronto.
Beleza. Vamos ver se meu chimarrão esfriou muito aqui. Acho que sim. Certo? Agora, vamos para essa outra parede. Aqui é 4 portas, eu lembro disso, só que 2 de um tamanho, até porque eu tenho que dividir, né? Então, como é que a gente faz isso? Da seguinte forma. Você vai criar um central. Mas eu não vou usar um central, não pode, tem um fogão ali. Eu sei que tem um fogão, tá? Eu quero chegar nas portas, eu quero dar simetria. Então eu vou inserir 2 portas e 2 portas. Eu só quero a simetria, tá? Nesse caso, sim, eu agora vou voltar aqui e vou medir essas portas, porque eu não posso ter esse negócio bem no meio, tá? Eu concordo com você. Mas eu preciso que a minha porta no final tenha essa medida aqui, ó, 357. Deixa eu... Opa. Eu fechei. Pode ser aqui mesmo, então. Só para anotar. Normalmente eu anoto num papel. 357,5, tá? Porque daí vai me dar uma simetria perfeita. Aí eu volto aqui para dentro e vou editar vão, tá? 350 para quebrar o galho. E aqui... Depois eu vou apagar as portas, tá? Boto de novo. E vou também colocar ela com 350. Só para quebrar um galho. Agora eu vou em portas e vou apagá-las. Tal. Tal. Beleza. Agora eu vou botar invertida aqui uma porta, tá? Porque ela tem que ter abertura para esse lado. A outra porta aqui. E aqui 2 portas. Eu sei, não vai ficar perfeito, mas eu vou chegar no número aqui. A minha porta, que deveria ter, ó, ela está com 368. Eu quero que ela tenha 357. Então, eu vou brincar um pouquinho aqui, ó. 368 para 357. Vamos mexer aqui. Sempre em vão, tá? Então, eu vou botar 335. E aqui, eu vou sempre botando o mesmo, só para eu ver. Coisa de pessoa de toque, mais fácil botar módulos. Então, fiquei com 353, tá? Tô quase lá. Agora eu vou aumentar para 338. E aqui também 338. Ok? .356, 1 milímetro. Porque daí tu vai olhar aqui, ó, 359. E aqui, ó, 356. Lembrando que o nosso número era 357. Então, agora a gente já está praticamente na medida que a gente quer. Nós vamos botar 339 desse lado. E aqui. Alguém vê 1 milímetro, importa? Ah, eu vejo, cara. Eu porta, eu tenho problema. Horizontal. Uma prateleira. Uma prateleira. Uma prateleira. E temos aí nosso móvel agora, só confirmando aqui, 357.5. Coisa de doente, né? 358, porque vai dar essa, porque é um vão duplo, né? Mas daí é meio milímetro, a própria laminação não já compensa lá. Aí ainda existia mais um aéreo lá, né? Que é, como é que é o aéreo? É 2 portas, provavelmente com um vão, tá? Então, entra aqui no consultor, vamos colocar uma prateleira. Aqui, aqui, portas, ele já me dá uma porta de aéreo e deu. Então, nessa primeira parte desse projeto executivo, eu queria mostrar essa técnica para vocês, que é a técnica de respeitar, se preocupar com a parte estrutural, tamanho, posição. Isso praticamente é o plano de corte. Claro, eu vou agora em modelo, definir modelo, definir furação e tal, mas é o último. Eu vejo o pessoal inverter muito a ordem dessas coisas, tá? A ordem é sempre o ambiente 3D, é sempre a interferência 3D, tá?
Esta é a ordem. Esse é o cara que mais manda no que você precisa fazer. Ah, Fernando, mas eu queria tanto ilustrar uma portinha de alumínio aqui. Grande coisa. Não faz diferença. Você vai ter que montar esse móvel, passar medição, botar prateleira de vidro. Não faz diferença. Já mandou para a máquina, já mandou o plano de corte. O móvel depois montado, fazer a porta, é o de menos. Sim, vai ter as vistas de acabamento. Vamos fazer isso agora na segunda etapa. Mas eu preciso interromper hoje essa gravação, porque agora já é 6h23 da manhã, daqui a pouco todo mundo acorda e eu tenho um monte de definição para fazer. Certo, gente? Mas é isso, tá? Existe aqui neste projeto, tá? Existe a ilha, que vai ser bem interessante a gente montar também, tá? Não que eu saiba exatamente qual é o critério aqui, porque tá com essa cor esquisita aqui, revestimento em granito e tal. Vai ser complicado eu entender isso. Apesar de eu entender a premissa, né? É tipo, fazer um túmulo aqui, né? Mas enfim, não acho que isso fique bonito, tá? Mas é extremamente simples de fazer esse cara aqui. Só que ele tem algumas características. Quando a gente fala em ilha, a gente vai ter algumas questões estruturais aqui. Então a gente vai partir a ilha, na verdade, de quem? Do painel, tá? Aí fica para a próxima etapa, espero conseguir gravar já amanhã. Ah, e sim, e daí fazer essas estruturas aqui, isso aqui é muito fácil. Isso aqui, claro que eu dependo das interferências no ambiente, mas em termos de plano de corte, não tem nada demais. Certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.